todos, que a paz de Deus esteja entre nós. Amigos, amigas, no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo das nossas almas. Esta live é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita de filosofia kardecista, localizado em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 4565, no bairro Jardim Monte Líbano. Nós estamos realizando lives já há mais de um ano. Por conta da pandemia do Covid, a princípio, nós suspendemos os trabalhos presenciais, sendo que voltamos a realizá-los agora às terças-feiras. Mas continuaremos com as nossas lives, enquanto tivermos aí a proteção de Deus, a permissão dos bons espíritos, o auxílio dos nossos irmãos e irmãs, que vêm aqui sempre às sextas-feiras assistir às nossas preleções, os nossos estudos. Eu quero agradecer aqui meu tio Odilon, que sempre ajuda abrindo as lives para nós. Quero agradecer a presença da minha mãe, que está aqui do meu lado, que é a vice-presidente do centro. Quero agradecer a presença do nosso irmão João Dalmolin, presidente do centro e palestrante da nossa noite. E quero convidar a todos, a todas, quero agradecer a presença da dona Verinha, do seu Dídio, que deve estar aí também. E quero convidar a todos para que fechemos os nossos olhos e façamos uma prece a Deus, pedindo permissão para fazermos o Evangelho em seu nome, em nome de Jesus. Vamos orar mais ou menos assim. Amigo Mestre Jesus, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo na caminhada percorrida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Ó Mestre, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos equívocos, fruto do nosso atraso evolutivo. Senhor, frutifique essas águas que foram colocadas próximas ao computador pelas pessoas que estão assistindo a nossa live, tornando-a remédio para as necessidades do corpo e do espírito. Senhor, renova o nosso ânimo para que tenhamos sempre entusiasmo para estudarmos as obras da doutrina espírita e o teu Evangelho Redentor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Perdoai-nos as dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pelo amor de Jesus. Que assim seja.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o João Dalmolin para que ele faça a sua conferência. Boa sorte, irmão. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Nós estamos iniciando aí, né, o estudo do segundo capítulo do Livro dos Espíritos. O título desse capítulo é Dos Elementos Gerais do Universo. E ele é subdividido em alguns itens. Subdividido em conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. A fala de hoje é para ser uma espécie de introdução, não é, André? Do capítulo, né? Sim. Onde a gente comenta um pouco sobre o assunto de modo genérico, para que depois a gente entre mais especificamente de pergunta em pergunta nos próximos encontros. E o título aí dos elementos gerais do universo é um título objeto de muitos estudos, né? Por exemplo, ele está mais detalhado na Gênese, esses pontos que estão aí no capítulo, né? Quais são os elementos, quais são os elementos gerais que compõem o universo, né? E aí, quando nós falamos universo, o que será que a gente entende como sendo o universo, né? Tudo isso já foi objeto de muitos conceitos, né, sobre de que é formado o mundo, quais são os elementos do mundo, né, da Terra, como lá com os gregos antigos, eles já discutiam muito sobre isso, né? A gente lembra, por exemplo, que os gregos eles falavam em 4 elementos do universo, né, ou da Terra, do mundo. Lembram quais eram? Água, ar, fogo e qual é o outro, André? 4 elementos, né? Terra, Terra. né? Terra. É. Então, são 4 elementos que eles diziam, né? Achavam que era formado de 4 coisas. Essas 4 coisas formavam todas as coisas. E Allan Kardec, quando ele escreveu já o Livro dos Espíritos, como o nome diz Livro dos Espíritos, ele foi perguntando para os espíritos muitas coisas. Entre elas estão essas perguntas sobre os elementos que formam o universo, né? Sobre, aí já vem, né? Sobre o espírito, sobre a matéria. Quais são as relações entre essas coisas, espírito, matéria? Quais são, que propriedades tem essa matéria, o que é matéria, né? Como é que é o espaço universal. E aí, quando nós hoje pensamos sobre o universo, nós poderíamos pensar, mas que universo nós estamos falando? Nós estamos falando do sistema solar, nós estamos falando da galáxia em que se situa o sistema solar, porque o sistema solar se situa numa das galáxias, né, chamada Via Láctea. Qual é o universo? O universo é o todo. É o todo da criação divina. Tudo que Deus criou. Nós já vimos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira, primária de todas as coisas.
causa primária de todas as coisas, né? Então, o que é que Deus criou? Inimaginável para nós a quantia de coisas, porque hoje só o que a ciência de hoje enxerga, diz que existe, é assim, não sei quantas vezes ou 1000 vezes mais do que aquilo que se pensava há 160 anos atrás com Allan Kardec, quando não tinham todas essas sondas espaciais que são instrumentos de alto poder de observação, né? E que eles já provaram, por exemplo, que o tamanho da nossa galáxia é muitíssimo maior do que se pensava. Então Deus criou tudo isso. Como é que Deus criou tudo isso? Quais são os elementos dessa criação? Nós temos na doutrina, no Livro dos Espíritos, na Gênese, nós temos que tudo isso foi criado a partir de 2 elementos, se é que podemos dizer elementos, né? Eu disse elementos para facilitar, mas são 2 princípios. E princípios são o quê? O que é princípio? Princípio já são as coisas? Não necessariamente, já não são ainda as coisas, né? Os objetos, mas são princípios. Então, dá para entender aí que Deus criou tudo por meio desses 2 princípios, né? O princípio material e o princípio espiritual. Então, do princípio material vem tudo que é matéria, e do princípio espiritual vem tudo que é espírito. Nós entendemos como espírito. Deus criou tudo isso. Então, tudo se origina de 3 coisas, mas eu acho que se a gente olhar que a pergunta número 1, Deus é a causa primária, então tudo se origina de uma coisa só, né? Que é de Deus. Mas Deus criou tudo isso a partir de dois princípios. O que é o princípio material e o princípio espiritual? O princípio material é a matéria. E aí Allan Kardec quer saber o que é a matéria. E hoje, vocês imaginam o quê? Vocês podem ficar com o microfone aberto aí, e a hora que eu provocar, vocês podem falar, tá? Podem falar sem a preocupação de acertar, de errar. Nós estamos aqui numa reunião de estudo. No estudo a gente fala opinião, a gente fala o que já sabe, fala o que é pré-conceito nosso, aquilo que já está pré-concebido por nós. Isso não necessariamente é a verdade, né? E nem o ensinamento que corrige qualquer distorção. Mas é aquilo que nós já sabemos e nós temos que partir de onde sabemos, certo? Seria a gente estar conversando sobre isso, perguntando para vocês, primeiro, né, o que vocês entendem. Matéria. Matéria, será que já está pacífico, já está tranquilo isso, o que é matéria? Matéria foi objeto já de muitos estudos, muitas investigações na história, né, pela ciência, pela filosofia. A ciência vem estudando a matéria. E aí, o que é a matéria? Quando se pergunta aí no capítulo, os espíritos não respondem o que é a matéria. E quando se pergunta também sobre espírito, eles também não respondem exatamente o que é espírito. Sabe o que eles dizem? Olha, vocês descrevem assim, falam assim, porque assim são as palavras que vocês têm. Assim é a linguagem que vocês têm. Então, que vocês possam se entender. Porque muitas discussões, muitas divergências, vêm do uso das palavras, do significado que se dá às palavras. E nós temos que levar em conta que quando nós falamos palavras, e vocês estão ouvindo palavras que eu estou falando,
O que é essa palavra? Eu estou falando matéria, vocês não estão vendo matéria ou estão vendo matéria, vocês estão imaginando um significado desse significante que eu estou usando. De tudo que eu estou usando. São palavras que são significantes, significam alguma coisa. E na hora de vocês entenderem, vocês podem entender um tanto diferente daquilo que eu estou querendo significar quando eu estou usando essas palavras, quando eu estou usando esses significantes. E os espíritos disseram que um dos problemas grandes nossos é o uso das palavras. Nós não temos palavras adequadas para que eles usem e nos digam melhor o que é espírito, o que é matéria. Mas nós já estamos avançando no conhecimento, temos avançado muito nos últimos 3 séculos, temos avançado muito, né, em comparação com o que já tínhamos de conhecimento anteriormente, até toda a história da humanidade até então. E esse conhecimento que nós avançamos, que nós seguimos em frente, já ajudou a esclarecer um tanto mais aquilo que Allan Kardec não teve como explicar bem, por falta ainda de recursos, por falta de conhecimentos. Por exemplo, a física, né? Se a gente falar com um físico hoje, o físico vai dizer assim, ó, não se sabe ainda o que é matéria. Complicado, né? Não se sabe ainda o que é matéria. Mas lá, Allan Kardec perguntou para os espíritos, o que é essa matéria, então? Que princípio material é esse? O princípio material se refere à matéria. E aí a matéria, nós dizemos que a matéria é aquilo que é impenetrável, ou aquilo que não pode ocupar o mesmo lugar. Falamos dessa matéria, né? Dessa matéria bruta, desses... É aquilo que é tangível. Isso, que é tangível, que é perceptível aos sentidos, aos nossos sentidos, né? A doutrina usa um termo, aquilo que fere os nossos sentidos. E aí, os espíritos vão dizer assim, isso aí é o que é matéria para vocês. No mundo de vocês, na experiência de vocês homens, é isso que é a matéria. Mas existem outras matérias. Existem as matérias que são imponderáveis, que não são perceptíveis a nós, não são sensíveis, captáveis pelos nossos sentidos, não podem ser medidas, não podem ser vistas por nós. A matéria etérea, né? A matéria rarefeita. Então, o princípio, essa matéria nossa, a matéria que para nós é tão sensível, é uma matéria que se origina do princípio material. Mas a matéria do princípio material, essa que nós conhecemos, que é tão familiar a nós, esta matéria, ela é uma matéria que já é um desdobramento, ela já é uma consequência. Essa matéria é uma condensação de uma matéria, vamos dizer, mais primitiva, originária, né? E essa matéria originária, mais primitiva, é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele é a matéria primitiva e ele é uma matéria única que dá origem, por suas modificações e por suas diferentes combinações, dá origem a tudo, inclusive a nossas matérias brutas, pesadas, que nós conhecemos, que nós lidamos com elas, né? Vem tudo do fluido cósmico universal. Eu vou só observar aqui que muitos de nós, quando vamos estudar este elemento, fluido cósmico universal,
que é do princípio material, né, que é a coisa mais elementar do princípio material, que vai dando origem a tudo. Essa palavra, fluido, nós costumamos falar ela de forma errônea. Costumamos falar fluido. Fluido, fluido. Fluido é outra palavra, né? Fluido é o particípio passado do verbo fluir. E fluido, e se escreve de forma bem diferente. Fluido são duas sílabas, flui, do. E a sílaba forte é flui. Fluido são três sílabas, flu, i, do. E o i, ele tem um acento, porque ele forma um hiato, é um i tônico que fica sozinho, e ele então é acentuado por regra e se fala fluido. Mas você vê o tempo todo nas palestras as pessoas falando fluido. Fluido cósmico universal, fluido não sei o quê, né? O que é fluido? Fluido. Fluido é algo que não para nós aqui, na nossa matéria, fluidos são os objetos, são as matérias líquidas e as matérias gasosas. São os fluidos, né? Fluidos. E o fluido cósmico universal é uma matéria rarefeita, é uma matéria etérea, imponderável para nós. Isso é matéria, né? Falando um pouco de matéria. E aí, espírito? O que é o espírito? O espírito é uma consequência, é uma elaboração do princípio espiritual. Para se chegar a ser espírito, nós sabemos pelos estudos que há um longo processo até se chegar a ser espírito. A gente fala assim, Deus criou os espíritos. Sim, Deus criou tudo. Mas Deus criou os espíritos, pegou o fluido cósmico universal e pá, está pronto o espírito, agora tem um espírito aqui, e esse espírito ele vai fazer, qual é o formato dele, qual é a configuração dele, o que ele já é capaz de fazer, ele é animal, ele é o quê? Esse espírito. Nós sabemos que o princípio espiritual, ele vai evoluindo aos poucos até se tornar espírito. O que é esse princípio espiritual? É o princípio inteligente, é de onde sai a inteligência. Então, nós vemos, por exemplo, que uma planta tem uma inteligência, dizemos assim, né? Que um animal tem uma inteligência. Essas inteligências, elas vêm de onde? Elas vêm dessa matéria? Então, nós vamos aprender aí no capítulo que a matéria não tem inteligência nenhuma. A matéria, digamos assim, é inerte, é sem nada, é sem a possibilidade por si só de nada. O espírito, que é a parte inteligente do universo, são os seres inteligentes do universo, eles é que vão dando inteligência, emprestando inteligência a tudo. Então é como quando nós pegamos um telefone celular e dizemos que ali está cheio de inteligência. Tem muita inteligência no telefone celular, né? Muita. Ele é um ser inteligente. Ele é um ser, um objeto, dotado pelo homem de mecanismos, de recursos, onde está embutida inteligência, muita inteligência. Assim também todas as coisas, elas não têm inteligência, mas elas recebem dos espíritos a inteligência. Quando se pergunta aos espíritos o que é o espírito,
e o que é a matéria, eles não respondem exatamente. Eles dizem, olha, isso de que é um clarão, de que é uma chama, de que é isso, de que é aquilo, tá meio complicado. Não tem palavras assim para explicar exatamente para vocês o que é o espírito, porque o espírito não tem matéria. O espírito não é o princípio do princípio material. Ele não tem matéria. Embora ele use matéria. O espírito, na verdade, ele que dá sentido a toda a existência da matéria. Ele vai trabalhar a matéria. Então, uma das respostas diz assim, que a matéria é o laço que prende o espírito. A matéria é o intermediário, a matéria é o recurso que o espírito usa. O recurso que o espírito usa para quê? Para participar da obra divina e para cumprir a sua destinação. Para cumprir a sua destinação, ele usa a matéria. Ele interfere na matéria. Ele se utiliza da matéria como instrumento, como meio de manifestação. O espírito, como ele não é matéria, como que ele vai se manifestar sem matéria? Se ele não é matéria, como que ele vai se manifestar? Então, ele vai se manifestar nos mundos etéreos, no mundo espiritual, ele vai se manifestar usando a matéria, digamos, mais espiritualizada, mais etérea, mais rarefeita, que é o fluido cósmico universal, que está disponível em todo o universo, abundantemente disponível em todo o universo. Em todo o universo? Como assim em todo o universo? A Terra tem 10, 12, 40 quilômetros, que tem alguma coisa em volta dela, e depois não tem mais nada. Não tem mais nada? Para quem que não tem mais nada? Para nós que não conseguimos, com os nossos instrumentos, com os nossos sentidos, observar o que tem lá. O fluido cósmico universal preenche tudo. E, por exemplo, as ondas, que são energia, aí vem uma complicação tremenda. Se a gente quiser pegar a física, né, que eu não sou capaz nem um pouco para poder discutir sobre ela. A energia é matéria? Essa é uma discussão altíssima da física. A energia é matéria? Mas se você pegar dois átomos de cargas elétricas contrárias e fizer uma experiência com eles, eles vão se fundir, vai desaparecer os dois. E vai aparecer energia no lugar deles. E a energia não é matéria. Mas nós também sabemos que a matéria, toda matéria, ela se origina inicialmente de alguma coisa que é tão rarefeita que será que é matéria no sentido que nós falamos? Não, pode ser só energia, né? Pode ser só energia, o fluido cósmico, que é a origem do princípio material. O fluido cósmico universal, ele pode ser só energia, ele pode não ter nada de material no sentido que nós entendemos matéria, mas ele vai se condensando e formando todas as coisas, inclusive todas as matérias mais brutas que nós conhecemos. Deixa eu ver se estou me perdendo um tanto aqui pela conversa. O espírito é inteligente, ele tem inteligência. A inteligência e o espírito, como é que se relacionam? O espírito é a inteligência, ele é espírito porque ele é inteligente, mas sabemos que a inteligência é um atributo
não é o espírito, não é a inteligência. O espírito não está definido exatamente o que ele é, mas ele tem como um atributo, eu diria o principal, um atributo essencial, um atributo que o caracteriza, que é a inteligência. O espírito tem esse atributo. E ele se manifesta principalmente no nosso mundo pesado aqui, ele se manifesta por meio da matéria, mas fora daqui também é por meio da matéria. Não sei, não saberia dizer, dá para nós deduzirmos que os espíritos entre si, não sei se eles usam matéria quando eles se comunicam só por pensamento. É complicado tudo isso, porque quando nós lemos os livros de André Luiz, nós vemos que pensamento também tem uma configuração material. Pensamento pode ser visto pelos espíritos e pode ser medido. O tipo de pensamento, até o que é que se está pensando, pode ser medido. Então, nós não sabemos como é que os espíritos interagem entre si quando eles estão depurados, purificados. Porque eles não têm mais matéria. O perispírito deles vai ficando tão rarefeito, a ponto que eles não têm mais esse perispírito material. Mas, no nosso capítulo, vamos discutir sobre isso, parece que quer dizer que só é possível os espíritos se manifestarem por meio da matéria. Então, a matéria é o grande recurso dos espíritos. Mas é lógico que a matéria, não só nesse sentido da matéria densa, pesada, do nosso mundo aqui, né? Matéria toda, ela é originada do fluido cósmico universal, um elemento simples. E esse elemento simples, ele dá origem a todas as coisas pelas diferentes combinações. Né? Dele. Vai dar, por exemplo, para nós, as características de cor, de odor, né, de tudo, de temperatura, de frio, de quente, de maior ponderabilidade, de menor ponderabilidade, né, a possibilidade de nós medirmos, de nós sentirmos a matéria. Vai dar todas essas características só pela combinação dessas suas combinações, as diferentes combinações que ele pode fazer. Mas eu não li nenhum lugar, não encontrei nenhum lugar que diga, por exemplo, que o fluido cósmico universal ele tem tantos elementos e aí a combinação desses elementos. Não, fala que é um elemento só. Simples, e daí, pelas muitas combinações de que ele pode produzir, né, de que ele pode participar, vai sair, então, todas as coisas que nós vemos do mundo material. Agora, o espírito não é criado de fluido cósmico universal. O espírito é princípio espiritual, é princípio inteligente. Então, nós temos isso em comum com Deus, né? Somos a imagem de Deus, porque Deus é a inteligência suprema, e nós somos, em essência, inteligência. Se tirar tudo de nós que pode tirar, nos aperfeiçoarmos ao ponto de nos tornarmos espíritos puros, nós nem corpo espiritual, perispiritual não teremos mais. Somente inteligência. É o que a gente imagina. É o que nós podemos dizer com as nossas palavras de hoje. Mas com o desenvolver da linguagem,
dos nossos conhecimentos, né? Diz a doutrina que nós não podemos conhecer muita coisa, nós não podemos conhecer tudo, porque Deus não permitiu. É essa a palavra que usa. Eu entendi assim. Eu entendi, nós não podemos conhecer porque no estado de atraso que nós ainda nos caracteriza, nós não podemos conhecer tanta coisa. Ainda não é capaz, Deus não permitiu. Mas aquilo que a ciência vai explorando, vai ampliando o conhecimento. A ciência pode chegar ao conhecimento completo? Também não. Ela pode ir até onde Deus permite. Essas palavras, Deus nos permitiu, Deus nos permite, para mim elas são simbólicas, são na simbologia de que Deus nos deixou recursos para fazermos uma caminhada evolutiva, nós estamos caminhando e nós conseguimos chegar no momento atual, com os recursos que nós já conseguimos conquistar, até um certo grau de conhecimento. Até aí Deus, não é que Deus proibiu ir para frente, é que nós não conseguimos ainda. Então nós dissemos, Deus não permitiu. Deus não permite saber a origem. Quando que foi criada a matéria? Só Deus sabe. Deus não permite saber a origem. Nós não sabemos ainda, não temos como saber, né? Assim como o universo. O universo, aquela questão de o universo é finito ou infinito? Aí vem uma explicação assim que parece até boba, né? Na primeira avaliação. O universo só pode ser infinito, né? Porque se ele for finito, se a gente disser que ele é finito, o universo termina em algum lugar. O universo é o quê? É o todo, é o tudo que existe. Não é só a nossa galáxia, não é só as muitas galáxias, é o tudo que existe. Se a gente disser que ele é finito, ali depois que onde ele termina, seja a distância que você puder imaginar, numa imensidão, quando ele termina, o que tem depois? Complicado, né? A mesma coisa que perguntar se Deus não é eterno, o que tinha antes dele? Antes dele, o que é que tinha? E o universo? Quando que o universo foi criado e como? Tudo isso são mistérios para nós ainda. Nós não sabemos, nós temos explicações científicas aí de alguns pedacinhos do universo, de alguma coisa como que se formou por meio de uma explosão chamaram Big Bang e tal, né? Mas isso é uma explicaçãozinha pequena de uma partezinha ínfima e o restante, a grandiosidade, o todo, o tudo. Então a matéria ela é formada de um único elemento primitivo. Pela sua transformação, todas as matérias do nosso corpo, as matérias astrais, as matérias etéreas, né? Duas propriedades essenciais tem a matéria. Essa foi uma questão colocada. Duas propriedades essenciais, a força e o movimento. É certo isso? Os espíritos concordaram. A energia que está nelas e o movimento. A partir dessas duas propriedades, tudo pode acontecer. Tudo pode ser criado por meio dessas duas propriedades da matéria. Tudo pode ser criado de material, mas claro que não criado por espontaneísmo da matéria, né? Por uma coisa casual da matéria. É criado por interferência das inteligências, que são os espíritos. Nosso tempo já deu aí, né? Teria muitas observações assim que poderiam ser feitas sobre a ciência, como que a ciência tem andado, tem visto tudo isso, né? Mas eu acho que o que importa mesmo aí, o que é interessante para o nosso estudo depois,
é a gente ter esses elementos gerais do universo, Deus, Espírito, matéria. E entender o que é essa matéria, que é muito mais do que essas coisas que a gente vê, e saber que os espíritos, eles trabalham com esse princípio, com a matéria que é etérea, só que para eles, como o corpo deles também é dessa mesma matéria etérea, o perispírito, para eles vivem num mundo tão material quanto o nosso. O mundo dos espíritos, para eles, é tão material quanto o nosso. Lá eles também têm um aço inquebrável. Lá eles também têm paredes intransponíveis que, para derrubar, precisaria de uma engenharia muito fabulosa, né? São esses elementos gerais do universo. São só esses 3 elementos. Deus, essa tríade, Deus, que eu não chamaria de elemento. Então, Deus usou 2 elementos, princípio material e princípio espiritual. Daí se originou tudo. E daí vem muita coisa para nós estudarmos, muitíssima coisa para nós estudarmos na Gênese, no Livro dos Espíritos, na física, por exemplo, na física quântica, né? Combinado. Então, eu gostaria de pedir, nesse momento, que meu pai, que está aqui do meu lado, faça para nós a prece de encerramento. E a mentalização, né, que a gente precisa para encerrar a nossa live. Tá bom, obrigado. Eu quero aí agradecer o João, né, também, e parabenizá-lo, né, porque ele nos mostrou o quanto que a gente tem que estudar, né, o quanto que tem coisas aí que a gente tem que aprender, né, se quem pensa que a doutrina espírita é só receber espírito, tá muito enganado, né. Mas tá bom, o André disse que é para nós fazermos uma mentalização. Então, nós vamos, neste momento, deixando o nosso corpo bem sereno, bem tranquilo. E vamos também pensar naquelas pessoas que pediram socorro, ajuda espiritual nesse dia de hoje, durante a semana. Nós temos um caso aí que está nos chamando bastante atenção, né? Que é o caso da dona Sandra. Nossa companheira é uma trabalhadora lá do Monte Líbano. Ela, o esposo dela, né? Não mediam esforço cada vez que tinham que fazer o lanche nos sábados à tarde. E era uma presença muito gostosa, né? Porque ela fazia algo extraordinário que as crianças adoravam, né? Então nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade maior, né? Aqueles espíritos que trabalham com a cura, como é o Dr. de Bezerra de Menezes no mundo espiritual, né? A equipe que ajuda ele. Então nós pedimos neste momento que essa equipe continue fazendo visita lá no hospital em Campo Grande, conduza a nossa irmã até lá, né, em paz, protegida, e que a família também possa ter muita força, muita coragem para emitir energias muito positivas sobre a nossa querida irmã. O pedido também é extensivo a outros doentes, a outras pessoas que na noite de hoje estão desesperados com problema, com um exame, com algum tipo de doença que incomoda, né? Então a gente pede neste momento que a espiritualidade amiga possa fazer uma visita
no lar, no hospital, nos lugares onde as pessoas neste momento estão pedindo ajuda espiritual. Mestre amado Jesus, muito obrigado pela nossa live de hoje. Que lição, que aprendizado extraordinário. Eu falo assim, o nosso querido irmão João tem muito conhecimento, mas com certeza ele ainda aumentou mais o conhecimento através da espiritualidade que também está aqui, incluindo o nosso irmão, para dar o pontapé inicial no segundo capítulo do Evangelho, do livro dos Espíritos, né? Que a semana que vem todos nós estaremos imbuídos em aprendermos um pouco mais. Então, o André iniciou com a prece do Pai Nosso, e nós vamos finalizar com a prece do Pai Nosso, dizendo assim: Pai Nosso que estais no céu, que estais aqui, que estais em toda parte, santificado Senhor, seja o seu nome sublime, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de ternura, carinho, sabedoria e muito amor. Seja feita a tua vontade, Senhor, sempre acima de tudo, até de nossos maiores desejos, tanto na terra quanto nos planos espirituais. Pão nosso do espírito, do corpo, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, que são tantas, são inúmeras, ensinando-nos a perdoar também os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Faça uma limpeza na nossa mente, no nosso coração, mudando o nosso comportamento. Não permita, ó Senhor, que venhamos a cair nos golpes da tentação de nossos próprios erros, causado pelas nossas imperfeições e inferioridade ainda, infelizmente, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do mais puro amor. Que assim seja. Que assim